Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje para nossa mini live das quartas-feiras e a pedidos eu vim para falar sobre destino, predestino e epigenética. Eu vim para dar uma explicação breve para vocês do que são essas egrégoras, essas ferramentas de vida, essas realidades pouco conhecidas pela grande maioria das pessoas e que podem nos ajudar a alavancar na vida em todos os sentidos ou nos puxar para baixo, porque a ignorância, que é a ausência de conhecimento, ela tende a nos puxar para baixo, porque o conhecimento é libertador. Quando a gente se abre para expansão de consciência, para novos conhecimentos, para retirada dos véus, para ver além do aparente, a gente passa a ter um poder de vida maior. E o que é um poder de vida? Nada mais é do que a gente se autoconhecer, conhecer sobre as coisas da vida, como as leis naturais que reverberam, quer a gente queira, quer não. E a gente saber para onde vai, o que quer e o que não quer. Isso é imprescindível para a gente viver uma vida de paz, de saúde, de prosperidade, de abundância. Então, muitas pessoas me perguntam, Vanessa, se existem casos de câncer na minha família, então meu destino é ter câncer? E eu sempre digo, esse é o seu pré-destino, ou seja, a tendência. Mas dependendo da vida que você leva, das escolhas que você faz, dos seus hábitos mentais e comportamentais, você pode quebrar esse pré-destino e escrever um novo destino muito melhor para você. E acreditem, muito mais importante do que o que comemos, bebemos, o que ingerimos, o quanto dormimos e como dormimos, é a vida emocional que nós levamos. Tanto que inúmeros médicos altamente bem conceituados no Brasil e em outros países têm falado cada vez mais da importância de nós cuidarmos das nossas emoções. Porque eles têm percebido que o câncer, por exemplo, tem acometido muito mais pessoas com questões emocionais mal resolvidas do que com pessoas tabagistas, por exemplo. Eu conheço e com certeza vocês conhecem alguém que nunca fumou e desenvolveu um câncer de pulmão. E pessoas que fumaram uma vida inteira e morreram de qualquer outra coisa, mas não de um câncer de pulmão, ou que ainda estão vivas. Claro que com algumas limitações por conta dessa oxigenação prejudicada por conta do tabagismo, mas estão ali, firmes e fortes, muito mais firmes e fortes, inclusive, que muitas pessoas que nunca fumaram. Então, o destino somos nós quem fazemos, de acordo com o conhecimento que adquirimos, o nosso autoconhecimento, ou seja, sobre nós, e claro, sem desconsiderar a probabilidade dos pré-destinos, de acordo com aquilo que tem reverberado na nossa família, no nosso sistema familiar, que reverberou nos nossos ancestrais, mas que a gente pode fazer essa driblagem, né? Driblar essa possibilidade e levando a nossa história, o nosso caminho para um futuro muito melhor. Isso vem de encontro com a epigenética. A genética, ela estuda os genes, a manifestação dos genes, enfim. A epigenética, tem gente que nunca nem ouviu falar, vocês podem estar pesquisando, não tomem como verdade absoluta o que eu trago, mas a epigenética basicamente é
um estudo das alterações genéticas que ocorrem no sentido emocional, e ela comprova e mostra que nós herdamos não só a cor dos olhos, dos cabelos, o biotipo dos nossos ancestrais. Quem são os nossos ancestrais? Todos aqueles que vieram antes de nós. Meu pai e minha mãe são meus ancestrais. Meus avós maternos e paternos são meus ancestrais. Os meus bisavós, tanto por parte de pai quanto de mãe, são os meus ancestrais. Então, a epigenética mostra que o que eles vivenciaram emocionalmente foi transmitido para mim, para o meu irmão, possivelmente para os meus filhos, para os meus netos, que eu ainda não tenho, através do DNA. Muitos conhecem como herança emocional transgeracional, que vai passando de geração em geração. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu, Vanessa, quem me conhece sabe disso. Eu tenho pavor de dentista. Eu, na cadeira de um dentista, eu fico por uma criança. Eu já melhorei muito depois que eu entendi de onde vem isso. E a minha mãe, em especial, ela sempre cuidou muito dos meus dentes e do meu irmão. Então, a gente sempre fez tratamento com dentista. A gente não teve problema com cáries. A gente nunca sofreu na cadeira de um dentista. Eu fui fazer um canal em 2021, morando aqui em Balneário, por conta de estresse, que eu estava passando por uma fase de transição muito grande na minha vida. Então eu desenvolvi um bruxismo, e esse bruxismo, esse alto impacto dos meus dentes, uns com os outros, acabou gerando um canal num dente. E aí que eu fui saber o que era sentir dor na cadeira de um dentista. Até então eu não sabia. Mas antes disso, muito antes disso, eu já tinha pavor de dentista. E eu não conseguia entender. E até um dia eu perguntei para minha mãe, e minha mãe falou: Vanessa, sempre foi muito tranquilo, porque eu sempre cuidei muito dos dentes de vocês. Vocês nunca tiveram problema com cárie, com retirada de dente, com dor de dente. E conversando com alguns familiares, inclusive uma tia em especial, ela me relatou do sofrimento do meu avô com relação aos dentes dele, aos tratamentos dentários que ele precisou fazer e não pôde fazer, e ele teve problemas. E ali ficou nítido que existia uma herança transgeracional, ou seja, uma epigenética manifestada em mim. E depois disso eu comecei esse diálogo interno comigo, que aquilo não era meu, né? Que aquilo estava em mim, mas não era meu, era uma experiência do meu avô. Que eu não precisava sentir toda aquela angústia, aquele desespero. E desde então eu consigo ir ao dentista de forma mais harmoniosa, porque para fazer uma limpeza, acreditem, gente, para fazer uma limpeza, uma simples limpeza no meu dente, eu precisava de anestesia na boca, e não era pouca não. Teve até um dentista que de Campo Mourão, ele deve estar aqui, Dr. Leodigar Lustosa, querido, amado, era meu dentista em Campo Mourão, e ele dizia: Vanessa, eu te dei uma dose cavalar, você tá sentindo, não é possível, mulher. Mas o que era aquilo? Emocional, angústia, desespero, advindo dessa questão epigenética. Então, muitas vezes, a gente sente angústias, a gente sente medo, a gente sofre por questões emocionais que nem são nossas, mas que estão aqui, ó, no DNA, no nosso DNA, através da epigenética. Sugiro que vocês leem, que vocês pesquisem, para vocês verem que interessante, que incrível. E a ciência, ela tem evoluído muito, ela tem conseguido trazer para nós essas constatações, porque eu percebo muito no Brasil isso, como existe uma necessidade de comprovação científica, né? Não sou nada contra a comprovação científica, mas a ciência ainda não consegue provar tudo. Eu sempre digo, gente, entre céu e terra existe muita coisa que não podemos ver, mas que reverbera. Então, se vocês percebem algo reverberando que a ciência ainda não comprova, se permitam se abrir para ver além. Que questões emocionais estão aí?
que questões epigenéticas podem estar aí. Às vezes esse sofrimento, essa angústia nem é tua. Está em você, mas não é sua. Veio passando de gene para gene, dos seus ancestrais para você. Então, dei um exemplo muito básico, mas dá para ir muito além disso, mas não é a minha intenção, porque, como eu disse, eu pretendo fazer lives breves, coisa de 20 minutos. E é isso. Quando a gente começa a compreender e se abrir para essas constatações que ainda não têm comprovações científicas, mas que se manifestam diariamente, e eu, como psicóloga, eu posso garantir para vocês, eu escuto muitas histórias. Eu falo, gente, isso não tá numa referência bibliográfica de nenhum livro de medicina, de nenhum livro de psicologia, mas eu vejo tanto isso nos atendimentos, eu escuto tanto sobre isso, eu percebo a reverberância disso com uma intensidade, com uma imensidão, que eu acredito que em breve a ciência vai conseguir comprovar, mas até ela conseguir comprovar, eu não posso ignorar o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu ouço dos meus clientes, dos meus pacientes. Não gosto de usar o termo paciente, mas eu estou usando aqui para clarear para vocês de quem eu estou falando. E é isso. Então a epigenética, ela consegue ter uma forte influência sobre o nosso predestino e o nosso predestino uma forte influência sobre o nosso destino. E como é que a gente consegue modificar tudo isso? Lendo, se conhecendo, se abrindo para o novo, para ampliação de consciência, para a pseudociência. O que é a pseudociência? É uma ciência não comprovada, porém que acontece rotineiramente na vida das pessoas. Então, se está acontecendo, é porque tem algo ali que ainda não recebeu comprovação, mas que pode ser analisado, que pode ser observado e não desconsiderado. Então, amados, para resumir aqui a minha live, finalizar, eu quero deixar a seguinte mensagem. Observe se os teus desafios, sejam eles de ordem emocional, física, fisiológica, biológica, enfim. Observe de onde vem, o que é que precisa ser modificado, o que é que você pode modificar através do conhecimento, que é libertador, altamente curativo, e fazer uma nova história daqui para frente. Quando eu digo para vocês que as questões emocionais têm um peso muito maior sobre a nossa saúde mental e a nossa saúde física, eu não desconsidero de forma alguma a necessidade de uma boa noite de sono, de uma alimentação adequada, de pelo menos 3 litros de água por dia. Mas eu trago essa reflexão. O que adianta você se alimentar bem, você dormir bem, você cuidar do teu corpo, fazer exercícios físicos, mas estar sempre estressado, estressada, sem qualidade de vida, cheia de mágoas, cheia de sentimentos de culpa, porque você é ausente como pai, como mãe, como marido, como esposa. Porque você trabalha em demasia e não vive, apenas sobrevive. Porque você não se permite lazer. O que adianta? Então, como seria a gente se permitir unir esses cuidados com o nosso corpo, com a nossa alimentação, com o nosso tempo de sono, com a qualidade de sono, qualidade de água, quantidade boa de água por dia, mas também a gente observar as nossas emoções, ver que tipo de vida a gente leva no sentido emocional, quais são os nossos pensamentos que reverberam, quais são os cenários que a nossa mente cria sobre diversas vertentes da nossa vida. Isso é fundamental para que a gente possa transmitir um gene mais saudável para os nossos filhos, netos, bisnetos, para quantas gerações abaixo, não só no sentido físico, mas principalmente no sentido emocional. É através do quê? Da terapia, gente. Terapia. E eu vou falar uma coisa para vocês. O que eu mais escuto quando eu pergunto o que te impede de fazer terapia? As pessoas falam dinheiro. Mas o que eu mais vejo de vocês também são pessoas gastando rios de dinheiro
com balada, bebida, roupa, sapato, carro. Eu não tô falando que isso não é necessário. É muito gostoso e prazeroso comprar uma roupa nova, um sapato, ir para uma baladinha. Eu curto, eu gosto, quem me conhece sabe. De vez em quando eu gosto de ir para um show, para um barzinho, tomar minha cervejinha de final de semana. Mas isso não me causaria o bem que pode me causar se emocionalmente eu não estiver saudável. Minha terapia está em dia. Se eu tiver um valor guardado para minha terapia e tiver que escolher entre a terapia e uma baladinha de final de semana ou, sei lá, um super passeio que seja com a minha família, eu vou optar pela terapia. Porque eu sei que eu vou estar melhor para estar com a minha família, nem que seja dentro de casa comendo pipoca assistindo TV. Então a gente precisa selecionar o que é prioridade na nossa vida. E abrir mão de algumas superficialidades, de um supérfluo, do menos necessário para o mais necessário. E é terapia, gente. Eu falo isso não é porque eu sou terapeuta, não é porque eu sou psicóloga, é porque eu sou hoje o resultado de muita terapia. Eu já deixei de sair muitas vezes para guardar dinheiro para fazer terapia. E eu não me arrependo, nem um pouco. Pelo contrário, sou imensamente grata a mim mesma por ter escolhido fazer essa escolha, que tudo são escolhas, pelos terapeutas que me atenderam, tanto que tenho contato com a maioria deles até hoje. Cada um teve a sua contribuição na minha vida. E quem me conhece há muito tempo sabe o quanto eu mudei para melhor. Terapia. Terapia que gera autoconhecimento e conhecimento que eu busco muito na internet, livros. Porque hoje a internet está aí, né? E a gente escolhe o que assistir. Eu conheço pessoas que passam o dia inteiro no TikTok, no Instagram, vendo dancinha, acompanhando a vida da Virgínia, do Zé Felipe. E esse tempo que fica na internet podia estar investindo ali na internet mesmo, mas em conhecimento. Quantos de vocês, quando eu finalizar aqui, vão ler alguma coisa sobre epigenética? Sabe quantos? 3%. Os demais vão falar, bobagem. Ou, ela já me explicou o que é, tá bom. Quantos vão se aprofundar? 3%. Esses 3%, aos poucos, vão fazendo grandes mudanças na vida deles, porque conhecimento liberta. Então, resumindo, busquem conhecimento, que a internet está aí, não é à toa. É para agregar na nossa vida, não é para a gente passar o dia assistindo dancinha ou acompanhando vida de artista ou vida de pessoas famosas. Mas para a gente encontrar autoconhecimento, conhecimento que também gera autoconhecimento, né? Quantos terapeutas gravam lives, fazem postagens incríveis que geram autoconhecimento? Eu, por exemplo, tô aqui toda quarta-feira gratuitamente. Gente, eu atendi o dia inteiro. Eu tô mega cansada. Tô até com, como é que fala? Filtro. Porque minha olheira tô cara de panda. Mas eu falei, não, hoje é dia. Hoje é o dia da minha contribuição. Toda quarta-feira eu estarei aqui, contribuindo com que seja 20 minutos para trazer informação gratuita para vocês. Informações que fizeram a diferença na minha vida, que têm feito diferença na minha vida. Mas quantos assistem? Quantos compartilham? É assim. E quantos nesse momento, ao invés de estar aqui comigo, porque eu acredito que eu trago conteúdo de valor, de relevância, estão lá no TikTok, ou estão lá no Instagram da Virgínia, para saber se a gravidez está indo adiante. O que isso vai mudar na tua vida? Enfim, é isso que eu trago para vocês. Vou dar uma lida aqui no que tem. E aí a gente finaliza. Não quero me estender. Não porque eu não tenho energia para isso. Embora cansado, eu tenho energia, eu tenho um grande prazer em fazer contribuição. Mas é porque eu sei que lives com mais de 20 minutos as pessoas não ficam. A grande maioria não fica. Que é perda de tempo. Ganhar tempo é ir lá pro TikTok ver dancinha e saber da gravidez da Virgínia. Lamentavelmente. Faz muito sentido, morro de medo de altura e aranha igualzinho minha mãe. Pois é. Então você pode se ajudar toda vez que você sentir um grande medo
de altura, de aranha, ao invés de você sofrer profundamente isso, você pode dizer para você mesmo, se acolher e dizer, tá tudo bem, isso não é nosso. Esse medo está em nós porque foi de forma transgeracional repassado geneticamente, né? Mas não é nosso. Então a gente pode ter um receio da altura, um receio da aranha, mas a gente, né? Você falando com a tua mente, com o teu corpo, com a tua alma, a gente não precisa morrer de medo. A gente não precisa quase que entrar em pânico por conta disso, porque não é nosso. Faça isso várias vezes, você vai perceber como vai reduzir o teu desespero. Experimenta. O que eu costumo falar para as pessoas que me dão ouvidos, experimenta. Se não resolver, mal não vai fazer, porque eu nunca passo sugestões perigosas ou sugestões que prejudiquem alguém. Experimenta. Se der resultado, show, passa para frente. Não deu resultado? Pronto, você tentou, mas experimenta. São técnicas simples. O essencial é simples. Tem gente que só bota fé em técnica complexa, complicada, difícil, no suor. E existem técnicas, milhares de técnicas super simples, que não custam nada, que trazem um resultado homérico de valor incalculável. Muito necessária, falou tudo, gratidão. Temos que cortar essas raízes negativas da árvore genealógica. Só que esse corte, se ele não for feito com amor e respeito, ele não acontece. Por quê? Porque nós viemos deles. A nossa alma sabe disso. Então, se a gente faz de uma forma que os desqualifique, a gente alimenta uma lealdade inconsciente aos karmas da família. Então, tem que fazer de forma muito respeitosa. Porque por mais cagada que os nossos ancestrais tenham feito, porque fizeram, porque todos nós fazemos, inclusive eu e você que está me ouvindo, a nossa vida veio deles. Nós existimos graças a eles. E outra, eles abriram muito mato para nós. O que é abrir mato? Há 100 anos atrás, não tinha geladeira. E se tinha, em alguns países mais desenvolvidos, era um sistema totalmente arcaico, dificultoso e raríssimo para pouquíssimas pessoas. E olha o que os nossos ancestrais fizeram, né? Foram abrindo caminhos, facilitando a nossa vida. Então a gente deve esse respeito a eles. Corta com amor, corta com respeito, que aí realmente vai ser cortado. Caso contrário, reverbera, tá? O nome disso é lealdade, uma das leis naturais sistêmicas que reverberam, quer a gente queira, quer não. Igual a lei da gravidade. A gente não vê, a gente não vê, né? Mas ela existe e reverbera. E ela tem poderes sobre a nossa vida, quer a gente goste ou não, quer a gente queira ou não. Aí existem as leis naturais sistêmicas que reverberam nos sistemas. Sistemas são grupos de pessoas. Aí tem o sistema familiar, tem o sistema social, tem o sistema empresarial. É uma empresa, é um sistema, uma escola é um sistema, uma família é um sistema. Eu preciso de autoconhecimento mesmo, eu não tenho energia nem para sair de casa. Dá uma analisada no teu relacionamento com o seu papai, principalmente o relacionamento da sua criança interior com o seu papai. Porque essa força, essa energia que te falta, vem do pai, da figura do pai. Faz essa análise e depois me chama lá no privado e me diz se não faz sentido. Não vou te expor. Mãe é vida, pai é mundo. Mãe é segurança, pai é força. Entre outras coisas mais. Gostei, vou aparecer mais aqui vezes, gratidão. Consegui liberar o perdão que me sufocava e fazia mal, graças a você. Graças a nós dois, tá? Porque quando um não quer, dois não fazem. Você se abriu, buscou ajuda e eu estava ali para te ajudar. Mas se você não tivesse dado esse passo, se você não tivesse me procurado, se você não tivesse aberto o teu coração, a tua mente, pra gente fazer aquele trabalho que eu me lembro como é que foi o nosso trabalho, porque é um trabalho mútuo junto, né? Eu não faço nada sozinha. Você não
não estaria como está, onde está, do jeito que está. Então o mérito é seu também, graças a nós dois, então. E graças a Deus que permitiu a nossa existência e essas possibilidades, né? Meu pai morreu, eu tinha 7 anos. Então, querido, não importa como foi o teu relacionamento com ele até os 7 anos, mas você perdeu o seu pai bem na idade em que o filho homem vai para a esfera do pai e a filha mulher para a esfera da mãe. Na verdade, os filhos, até os 3 anos de idade, eles praticamente pertencem somente à esfera da mãe, uma necessidade de mãe muito grande. Depois dessa idade, eles tendem a ir para a esfera do pai, o menino fica na esfera do pai e a menina volta para a esfera da mãe. Porque só uma mulher molda outra mulher, só um homem molda outro homem. Energias masculina e feminina, yin e yang. E justamente quando você mais precisou da energia masculina, da esfera do pai, teu pai partiu. E aí que ficou essa falta de energia em você. Mas dá pra fazer um trabalho muito legal com você, tá? Quando eu falo trabalho, não é macumba não, tá, gente? Porque tem pessoas que adoram fazer interpretações errôneas, negativas do que a gente fala, né? E a gente se expor na internet tem que estar preparado para isso. É um trabalho em conjunto, de terapeuta e cliente. Como eu falei, eu não gosto de usar o termo paciente. Paciente, para mim, é um ser acamado numa cama de hospital, um leito, uma cama em casa que precisa de atendimento médico. Eu sinto que eu entrego conhecimento, ferramentas para a vida. Por isso que eu gosto de chamar de cliente, uma pessoa que busca por conhecimento e autoconhecimento. Então, pense na possibilidade, Dani, de buscar um bom terapeuta sistêmico para trabalhar aí esse vínculo que foi interrompido pela precoce partida do seu pai, tá? Vai te fazer um bem danado, você vai sentir uma grande diferença. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos finalizar aqui. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo um restante de semana extraordinário para todos nós. Me incluo também. Me desejo o melhor das infinitas possibilidades. E quarta que vem, de nada. Quarta que vem estaremos juntos às 10h30 da noite. E se uma pessoa for dependente da mãe com 31 anos, falo de dependência emocional e não financeira. Todo dependente emocional acaba por gerar dependência financeira, tá? Pode observar que existe, se não existe uma total dependência financeira, existe uma grande limitação financeira para o dependente emocional de pai ou mãe. Por quê? Porque o dependente emocional de pai ou de mãe, ou de ambos, ele mesmo se vê ainda como uma criança, incapaz de dar grandes voos, de ir para a vida. Então, ele se limita, fica ali e limita todas as áreas da vida, área afetiva, área financeira, área social, profissional, enfim. Porém, entretanto, geralmente a dependência emocional de um filho de 31 anos pela mãe mostra uma codependência desta mãe por esse filho, que a gente chama de casamento energético, que não tem nada a ver com sexualidade. Casamento energético, dependência um pelo outro no sentido emocional. Essa mãe não soltou esse filho, provavelmente para o mundo, para o pai. Ela quis para ele, ela idealizou aquele filho. Ela talvez inconscientemente viu nele o eterno companheirinho dela, inclusive que vai cuidar dela na velhice, e fica ali segurando. São amarras inconscientes, invisíveis, ocultas, não dá para ver, mas que reverberam com grande poder. Então, mesmo que essa mãe não queira soltar esse filho para o mundo, para a vida, mas esse filho se dá conta que existe uma dependência emocional dele pela mãe e dela por ele, por isso que eles estão entrelaçados, e ele busca ajuda com um bom terapeuta, ele consegue fazer esse divórcio energético, esse corte do cordão umbilical emocional. É top e bem simples de fazer. É só pegar um profissional bem capacitado. De nada. Então é isso, pessoal. Vou finalizar aqui. Vou deixar salva essa live no meu Instagram. Depois eu vou dar um jeito, porque eu vivo quebrando a cabeça para conseguir mandar para o YouTube, porque eu e a tecnologia, a gente tá precisando fazer mais vínculos, tá bem?
Um beijo no coração de vocês e até quarta que vem, aqui, nesse mesmo horário, às 22h30. Beijão, gente. Obrigada pela companhia. Obrigada. Obrigada, querido. Um beijo.